Olá, eu sou Will Araújo e quero falar para você hoje uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo no início do negócio, que pode atrapalhar, pode causar inclusive a ruína do seu negócio antes mesmo dele começar. E é uma situação onde muitos empreendedores têm dificuldades. Ao longo dos anos eu conheci muita gente que se deu bem, se deu mal nessa situação. E também eu tenho muitos alunos e clientes que me perguntam sobre isso, longe de você. Mas é uma situação que não é simples, ela não é fácil, porque muitos não têm tanta facilidade, tanta criatividade para criar um nome, para saber se esse nome tem a ver com o mercado dele, com o negócio dele, enfim. Sempre o nome é uma dificuldade. Imagine que às vezes tem aquele casal que vai ter um filho e passam-se 9 meses durante a gestação, a criança já está nascendo e eles ainda não criaram um nome para a criança. Já viu uma situação assim? Eu já vi várias. E muitas vezes acabam ainda criando um nome que no futuro a criança não vai gostar e tudo mais. Então uma empresa, ela não é diferente disso. Uma empresa é uma pessoa jurídica. Então, vamos começar pelo seguinte. Uma empresa precisa ter um bom nome, né? Um bom nome, porque isso significa uma boa apresentação. Então, se você já puder caprichar na apresentação, que não te custa nada, já é muito melhor para a sua empresa. Começa bem desde o começo. Um nome agradável, um nome fácil de se pronunciar para aquele cliente que você deseja, enfim. Uma outra coisa, muito importante. Dizem os estudiosos, as pessoas inteligentes por aí, que tudo que você tentar fazer sozinho não vai ser tão bom como aquilo que você tentar fazer com mais pessoas. Aquela história de que 2 cabeças pensam melhor do que uma. Então, você não precisa criar o nome da sua empresa sozinho. Talvez você queira ter esse prazer de criar e de ser o dono da ideia e tal. Mas o ideal é que você cria isso em conjunto com outras pessoas que sejam da sua confiança, que sejam da sua equipe, da sua família, e que possam te dar boas ideias. Às vezes as melhores ideias vêm das pessoas que você menos imagina que poderiam te dar essas ideias. Então aproveite isso, porque ninguém é o Superman, ninguém resolve tudo sozinho, numa empresa principalmente, ok? Então, não escolha sozinho o nome da sua empresa, do seu negócio, ok? Como que eu faço isso então? Faça através de um brainstorming. Ah, mas eu não sei o que é esse tal de brainstorming aí, não sei o que. Lá em Minas, o pessoal chama isso toró de parpite. Pode perguntar para qualquer mineiro e ele vai confirmar isso para você. Chama toró de parpite. Que é o quê? Brainstorming, traduzindo para o português, significa tempestade de ideias. Como é que você faz isso? Bom, as pessoas vão falando e vão anotando, sem ficar pensando muito, isso é legal, isso não é legal. Você não pode quebrar o brainstorming. Você vai falando, mesmo que ache bobagem, mas vai falando e anotando o que poderia ser um nome, o que tem relacionado com aquele nome. E aí, isso também não precisa ser em 10 minutos. As pessoas podem ir lembrando e escrevendo ali, num determinado lugar. E aí depois, vocês vão analisar para ver o que faz sentido, o que não faz sentido, e o nome pode sair daquela chuva de ideias, daquela tempestade de ideias com vários nomes. E isso funciona. Na administração, na gestão, o brainstorming
é uma coisa essencial para se ter ideias interessantes, para se criar nome das coisas e tudo mais. Bem, agora vamos falar um pouquinho da questão de pessoas que estudaram muito sobre isso, que viveram e que fizeram acontecer na questão de nome. Lá atrás, na minha primeira faculdade, nas aulas de administração mercadológica, eu aprendi sobre Akio Morita. Quem foi Akio Morita? Akio Morita foi nada mais, nada menos do que o fundador da empresa chamada Sony. Uma empresa japonesa, pelo nome dele já dá para perceber. E ele criou a Sony. Akio Morita, ele gostava muito de melhorar ideias. Ele gostava de pegar umas ideias boas, dar uma melhorada e fazer uma coisa mais interessante, mais legal. E ele vinha para os Estados Unidos para ter essas ideias. Vira e mexe, ele viajava para os Estados Unidos e ficava observando tudo, ficava olhando lá como é que estava funcionando o mercado americano, que era, e até hoje, é um exemplo de inovação e tudo mais. E ele, como bom japonês, que era inteligente também, ele resolveu observar essas ideias para ver o que ele poderia tirar de inspiração. Um belo dia ele estava vendo um grupinho de rapazes andando na rua, com uma caixa enorme aqui no ombro, caminhando, e aquela caixa tinha duas caixas de som ali, e tinha um aparelho no meio com toca-fita e tudo mais. Ele observou que, em vez da pessoa usar aquele aparelho enorme dentro de casa, dentro de um lugar qualquer, eles estavam usando aquilo no meio da rua, fazendo um som, andando e ouvindo som com aquele negócio, aquele trambolhão no ombro. Aí ele teve uma ideia. Ele falou, eu consigo fazer algo melhor do que isso. Ele foi lá e criou um aparelho chamado Walkman. O Walkman, que traduzindo do inglês para o português, vai ser o homem andando, né? E esse Walkman era basicamente um toca-fita com rádio, mais ou menos desse tamanho aqui, que era pilha, tinha um fone de ouvido, colocava por fora aqui, aquele foninho com um arquinho, e ele conseguiu reduzir aquele aparelho gigantesco a uma coisa portátil. Para aquela época era portátil. Hoje a gente tem um celular, um MP3 pequenininho, qualquer coisa assim, para tocar música. Até no relógio dá para tocar música, enfim. Mas naquele tempo não tinha isso. Então ele criou um aparelho que era inovador, com inspiração de algo que já existia. E nesse aparelho ele queria colocar como se fosse portátil para colocar na roupa, se sair andando e ouvindo sua música numa boa. Só que não tinha nenhuma camisa com um bolso tão grande que coubesse aquele aparelho. Então o que ele fez? Ele mandou fazer camisas para vender junto com o aparelho. Então você comprava um walkie-talkie, junto com uma camisa. E aí você poderia colocar no bolso da camisa, que já era feito do tamanho certo, e sair andando e ouvindo sua música sem precisar carregar um trambolhão com as mãos livres e tudo mais. Ok? Bom, mas essa não é a história principal que eu queria falar sobre ele. Ele pesquisava também sobre os nomes das empresas de sucesso nos Estados Unidos. E quais seriam essas empresas? Ele pesquisou e verificou que as empresas que tinham maior sucesso eram aquelas que tinham nomes menores, com até 4 ou 5 letras no máximo. Então ele observou, por exemplo, Ford, GM, que antigamente chamava General Motors, e reduziu para GM nos Estados Unidos, outras marcas pequenas aí que tinham na época, e ele começou a observar que essas marcas pequenas, de poucas letras e de fácil pronúncia, elas eram mais impactantes no mercado, porque
elas eram fáceis de falar, elas eram curtas, eram fáceis de escrever, enfim, ela era mais fácil de registrar na mente dos possíveis clientes. Por isso, ele, na hora de criar o nome da empresa dele, ele criou uma empresa com 4 letras apenas e 2 sílabas, que é Sony. E também ele via que o significado daquelas palavras, daqueles nomes, também tinham significados positivos. Então, o Sony foi uma mistura que, em japonês, tinha algo a ver com riqueza, com prosperidade. Então ele criou essa empresa chamada Sony, com 4 letras. É o que eu aprendi naquela época sobre a criação de nomes. Quanto mais curto, mais fácil de falar, é melhor para o seu negócio, ok? Claro, naquela época não existiam tantas empresas, não existia um mundo globalizado, não existia internet, não existiam milhões de pessoas criando nome todos os dias. Então era mais fácil do que é hoje. Hoje, o volume de informação é muito grande, o volume de empresas é muito grande, então a nossa criatividade precisa ser muito maior, a originalidade é quase inexistente. Então a gente tem que se inspirar em algumas coisas e criar uma coisa que seja um pouco mais impactante do que o que já tem no mercado, ok? Bom, então Akio Morita falava que o nome da empresa tem que ter uma boa fonética. Sony tem uma fonética boa, em qualquer idioma, inclusive. Se você for falar em japonês, Sony. Se você for falar em inglês, Sony. Se você for falar em português, Sony. Enfim, qualquer idioma consegue expressar essa marca, ok? Pode até ter uma mudança ou outra, mas funciona. Muito bem. Tem que ter bons significados. Ok? Um bom significado. No caso dele, o significado da palavra Sony tinha a ver com prosperidade, tinha a ver com coisas positivas. Então, se você tiver a oportunidade de criar um nome para o seu negócio que tenha um significado positivo, isso é vantagem para você. Ok? Bom, e que seja um nome sem ambiguidade. O que é ambiguidade? Por exemplo, tem um veículo que vende no Brasil, não sei se vende ainda, se está em linha, não está, mas ele chama Pajero. É um SUV antigo, já bem antigo no Brasil, que chama Pajero. Só que em países de língua espanhola, Pajero é um palavrão, ok? Aqui no Brasil a gente tem uma bebida que é a cachaça e que em alguns lugares a gente chama de pinga. Mas se você chegar no Paraguai, na Argentina, num país latino aqui vizinho que fala espanhol, se você pedir uma pinga, eles vão rir de você, porque é uma palavra de duplo sentido, não muito legal para você pedir num bar, enfim. Então, se você vai escolher um nome, dê uma pesquisada no Google, porque está lá de graça, né? Para ver se essa palavra não tem outros significados em outros idiomas que possam causar uma ambiguidade, possa se tornar uma piada, qualquer coisa assim. Enfim, que não vá prejudicar o seu negócio. Então, é bom que não seja pejorativo, e é bom também que o seu nome não seja uma piada. Ok? Então, para começar, essas aqui são as dicas de Akio Morita, que foi, sem dúvida, um ícone da administração do século passado e deixou muitas lições para a gente através do negócio que ele criou. Bom,
O nome da sua empresa, ela, de preferência, o nome tem que ter algo a ver com o ramo, né, do negócio. Então, se ela tiver alguma familiaridade com o ramo do negócio, é melhor também para você. Por exemplo, eu vou abrir uma padaria e aí eu dou o nome para essa padaria de Padaria Boa Morte. Faz sentido isso para um nome de padaria? Ou então eu vou criar uma funerária e a funerária vai se chamar Pão da Vida. Olha que nome bonito, né? Mas não era melhor eu colocar a funerária Boa Morte e a padaria Pão da Vida? Ficaria mais interessante. Por quê? Porque tem algo a ver com aquele negócio. Enfim, que tem alguma coisa ligada, de preferência. Às vezes não dá para fazer isso, às vezes o nome não se encaixa dessa forma. Mas se for possível, que seja um nome adequado ao seu negócio, ok? Que tenha uma ligação, sempre vai ter que ser adequado, mas que tenha uma ligação direta com o seu negócio, ok? Por outro lado, não pode ser engessado. Por que o nome não pode ser engessado? Porque o seu negócio pode mudar. Imagine o seguinte, você começou com uma padaria, né? E aí você coloca lá Padaria Pão da Vida. Ótimo, para uma padaria está muito bom. Aí de repente muda a sua cabeça, você resolve montar uma loja de importados para presentes. Aí o nome da sua loja vai ser Pão da Vida Presentes. Não faz muito sentido também. Então, um nome que, conforme as possibilidades de crescimento do seu negócio, você possa utilizar ele, né? Se vira um supermercado, um hipermercado Pão da Vida, não sei se faz tanto sentido, ok? Bom, como é que você pode fazer esse brainstorm, pode fazer a preparação desse nome aí, essa criação? Você pode usar um painel, né, que pode ser uma cartolina. Você pega uma cartolina, compra lá na papelaria por R$1 e coloca uma cartolina num lugar visível onde as pessoas que vão te ajudar tenham acesso. E aí você pode escrevendo nessa cartolina as ideias, as possibilidades do nome, ou pode ir colocando post-it, pode ir colando qualquer coisa, fazendo desenhos e tudo mais, porque isso já vai ajudando na criatividade. Conforme as pessoas vão preenchendo ali as suas informações, as suas possibilidades de nomes e tal, vai ficando mais fácil para outras entenderem, também terem mais ideias e poderem realizar a ideia de criar o nome da sua empresa, ok? Isso você pode fazer se você já tiver uma equipe. Se você não tem uma equipe, as pessoas de confiança, aquelas que queiram te ajudar, da sua família, até amigos, de repente. Você pode fazer isso através de uma enquete só para os seus amigos, só para pessoas de sua confiança realmente. Não vai colocar isso lá no Facebook para o público, decidir o nome da sua empresa. Mas enfim, pessoas que te entendam, que conheçam o seu negócio de preferência, que tenham possibilidade de dar algumas ideias. Às vezes as melhores ideias vêm de pessoas que você nem imagina, pode vir de uma criança, de um filho. Você olha para o seu cachorro e ele dá um latido. E de repente você coloca lá, veterinária au. Pronto. Deu um nome para a sua empresa. Ok? Que tem algum significado para o seu negócio. É isso que você vai fazer. Usa uma cartolina básica e dá tudo certo. Bom, de preferência que seja um nome atemporal. Por que atemporal?
que ele não seja, por exemplo, uma modinha, que não seja só uma coisa interessante para hoje, né? É bom que ele seja bom neste século e continue sendo bom no próximo século. No próximo. Por quê? Por que eu vou me preocupar se a minha empresa vai ser boa daqui a um século? Ora, no futuro, a marca da sua empresa, o nome da sua empresa pode valer mais do que os ativos físicos dela. Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa do século passado, né? Se eu não me engano, até do século retrasado. Eu não sei exatamente. Mas eu sei que a marca Coca-Cola vale mais do que os ativos físicos da fábrica Coca-Cola, das fábricas que eles têm. Então é uma marca muitíssimo valiosa. Vale muito dinheiro, mas muito mesmo. E aí você tem outras empresas. Por exemplo, BMW. BMW é uma empresa alemã que tem 3 letras, que são as siglas, que eu não lembro agora, né? Mas que era um nome grande, eles transformaram em 3 letras apenas. E pegou muito bem. Aí você tem outra empresa que é a Ford, que é o sobrenome do fundador da empresa, porém tem uma fácil fonética, você pode falar facilmente, pode escrever facilmente o nome Ford. Tem uma empresa que é a Nike, que foi criada também no século passado. E hoje esse nome ainda é um nome importante. Ok? Nós temos a Adidas, que também é uma empresa do século passado, que tem uma marca muito forte hoje. Todas essas marcas que eu estou falando, elas custam muito caro, mas elas ultrapassaram mais de século, né? De um século para o outro. Agora, aqui no Brasil, a gente também tem uma marca assim, o Itaú. Itaú é uma marca fortíssima, que também custa muito caro. Então, o nome da sua empresa, hoje, ele não vale nada, porque ele ainda nem foi criado, né? Você está aqui vendo esse vídeo para criar o nome do seu negócio. Mas, no futuro, ele pode passar a valer até mais do que o seu escritório, do que o seu estabelecimento e tudo mais, porque ele se torna uma marca, um nome forte, poderoso e valioso. Bom, vamos lá. Então, nesse tópico, o seu nome, ele não deve, de preferência, não pode ser extenso. Ele não pode ser muito grande, porque, como eu já falei, com as lições de Akio Morita e tudo mais, um nome muito extenso vai fazer o seu cliente não memorizar ele tão fácil, ele não vai causar impacto, ele pode ser mais um problema do que uma solução para você. Então, ele precisa ser razoável. Ah, Will, mas o que é um nome grande para você? Não dá para fazer um nome de 4 letras, igual o Akio Morita fez. Mas se eu fizer um nome de 10 letras, é grande. Bom, eu, quando não consigo ver o nome em poucas letras, eu vou tentar observar para ver quantas sílabas ele tem. Quanto menos sílabas, melhor para mim. No caso, quando eu estou decidindo um nome de uma empresa ou de um projeto qualquer. Então, que ele seja razoável. Por exemplo, o nome Volkswagen é um nome grande para nós aqui no Brasil, não é? Volkswagen. Então ele tem Volkswagen, tem 3 ou 4 sílabas, se eu não me engano. Mas é um nome alemão, não é um nome em português. Para os alemães, no idioma alemão, isso aqui é uma palavrinha de nada.
Porque uma pequena palavra nossa, às vezes, é uma frase enorme em alemão. Então, Volkswagen significa carro, Wagen é carro, Volks é povo. Então, é carro do povo. Tinha tudo a ver com aquela época, quando foi criado. Mas aqui no Brasil, você observa que a gente não fala Volkswagen. A gente fala, qual a marca do seu carro? É um Volks. Eu não falo, eu vou comprar um carro da Volkswagen. Eu vou comprar um Volks. Eu gosto de Volks. Eu não gosto de Volks, mas tem gente que gosta. Enfim, vou comprar um carro da Volks. Você não fala, vou comprar um Volkswagen, mas já ficou habituado. E como essa marca é centenária também, ela foi criada há muito tempo e tal, né, ela já se tornou um ícone internacional. Mas observa que o desenho dela fala mais do que o nome. É um V e um W. Ok? Muito bem. Lá na Alemanha, isso é um nome pequeno. Então, se eu vou fazer uma empresa que vai atender pessoas da Alemanha, vou trabalhar na Alemanha, online, qualquer coisa assim. Então, você cria um nome que faça sentido naquele local, regionalmente ali. Na Alemanha, na Áustria, nos países que falam alemão. Agora, se você vai fazer uma empresa para atuar aqui no Brasil, para atuar nos Estados Unidos, não faz o menor sentido. Não é razoável você usar um nome em alemão, a não ser que seja um nome que seja fácil de pronunciar, que tenha algum sentido, enfim, tudo aquilo que a gente já falou e mais um pouco que nós vamos falar ainda, ok? Então, basicamente é isso. Um nome razoável, de preferência não muito extenso. Bom, o nome, ele não pode ser um jargão. Por exemplo, quem não chora, não mama. Produtos infantis. Tem algum sentido? Pode ser. Mas é tão complicado falar isso, não é? Quem não chora, não mama. Esse é o nome da minha empresa. Não fica legal. Então, evite jargões. Até porque os jargões mudam com o tempo. Eles não são permanentes. Ok? Coisas que se falava há 50 anos atrás, hoje já não são mais um jargão. E a gente sempre espera que uma empresa, por mais antiga que ela seja sempre inovadora. E ela sendo inovadora, ela não pode ter um nome que remeta a tantos anos passados, como se ela tivesse parado no tempo, ok? Também não é ideal se o nome da sua empresa for o nome de um filme. Por exemplo, O Vento Levou Ventiladores. Nossa, que legal. É uma sacadinha interessante? O vento levou ventiladores. Mas é a mesma coisa do jargão. Não é uma coisa inovadora, né? Não é uma coisa atual, vamos dizer assim. Dá a impressão que você ficou parado lá no tempo. Bom, que não seja também o nome de carro. Ok? Aí você põe o nome... eu já vi nome de funilaria, por exemplo, de oficina mecânica, que chama Monza Veículos. Monza Veículos. Aí o Monza já passou, já faz um tempão que ele não é mais aquele carrão, né? E o nome daquele lugar ficou desse jeito. Enfim, a não ser que você seja um vendedor de carros antigos, pode fazer algum sentido. Ford ter veículos de colecionadores. É interessante. Mas, enfim, evita nome de carro. E isso não demonstra tanta criatividade também para muitos negócios. Um jargão, um personagem, não pode ser também. Aí eu tenho um caso verdadeiro, tá? Perto da minha casa tinha um
um rapaz que ele se parecia muito com o Walter, o famoso Heisenberg da série Breaking Bad. Não sei se você já viu, mas procure aí no Google se você não souber quem é. E o Heisenberg, ele era o personagem principal da série. A série ficou muito famosa e deu muito ibope. Aí, para um público nerd, era muito interessante isso aqui. Porque o dono desse estabelecimento, que vendia cachorro-quente, ele era muito parecido com esse personagem. Aí ele se caracterizou mais ainda, colocou um chapeuzinho preto, um óculos, um cavanhaque, e ficou mais parecido com o Heisenberg da série. E ele colocou o nome do estabelecimento dele, Heisenberg Hot Dog. E aí ele criou realmente um estabelecimento temático. Até aí tudo bem, era legal. Eu fui lá para conhecer, para ver como que eram os produtos dele. E aí ele tinha lá uns cristais de açúcar que eram azuis para simbolizar o que tinha na série. E a mostarda era azul. O nome dos cachorro-quentes dele era o nome dos personagens da série. Foi bem montadinho, só que tem um pequeno probleminha. A série acabou e a fase passou, a modinha passou e o nome dele também passou. E ele fechou o estabelecimento porque ele não atualizou, ele tinha criado um nome que tinha data de validade. Então, basicamente, foi um erro cometido. Bom, e a formação da identidade de uma empresa é muito importante, né? Por isso o nome tem que ser um nome ideal para formar a identidade da sua empresa. Como eu já falei, uma marca pode ser muito valiosa. Então, se você não formar uma identidade sólida, você não vai agregar valor na sua marca, no seu nome, e não vai vincular isso ao seu produto, ok? Bom, a formação da identidade. Um logo ele não fica mudando toda hora, né? Um logo e uma marca. Porque quando você cria um nome e um logo, a sua intenção é que aquilo se torne uma marca importante, que seja visível para o seu cliente quando ele encontra aquela marca, que ele veja uma qualidade, que ele veja estabilidade, que ele veja soluções para as coisas que ele deseja consumir ou serviços que ele queira usar. Então, você não pode toda hora ficar mudando o logo, ficar mudando a cor, ficar mudando o nome e tudo mais. Isso não pega muito bem no mercado. Imagina, por exemplo, o Banco Itaú, voltando a falar dessa marca brasileira, que é uma marca importante, tá? Não estou fazendo propaganda de ninguém, mas é uma marca que a gente usa como exemplo. Quando eu era criança, há muito tempo, eu ia no Banco Itaú para pegar saldo, fazer algumas coisas lá. Eu tinha 9 anos de idade na época. E eu lembro que a marca era aquela quadradinha assim, tal, com o nome no meio. As cores continuam as mesmas, aquele azul com laranja e tudo mais. Teve umas pequenas mudanças, né, que não foram muitas, mudou muito pouco nesses 30 e poucos anos aí. Só que ele continua sendo aquela marca fácil de enxergar. Quando eu vejo de longe, eu já sei que aquela marca é daquele banco, é daquela empresa XYZ que tem uma marca forte. Essa é a intenção de quem cria um nome de uma empresa, que a marca dele se torne forte, ok? Bom, agora, um bom logo é uma coisa muito interessante. Só o nome por si já tem que ser interessante. Mas criar uma logomarca associada a esse nome, que seja de impacto também, como eu acabei de falar do Itaú e tal, que a marca se torna importante. Imagina o seguinte, vou fazer um desenho aqui, você observa e me diz de quem é esse desenho, ok?
E olha que eu não desenho bem, hein? De quem será que é esse desenho horrível aqui? Que mesmo eu desenhando ruim, eu acho que dá para perceber. Qual a empresa que tem essa logomarca? Bom, se o meu desenho for muito ruim, você não conseguiu perceber, a culpa é minha, mas não deles. Porque se o desenho tivesse certinho, você saberia. É da Apple, ok? Então, é aquele negócio que você bate o olho, você não precisa ler em nenhum lugar que é da Apple. O símbolo já diz tudo. A logomarca já diz tudo. A logomarca já diz tudo. Famosinha também, que parece um sorrisinho torto, né? Eu acho que é assim. Não sei direito. Uma outra marca que é desse jeito. Acho que é assim. Mais pra cima. Enfim. Parece uma meia-lua, assim, deitadinha. Patrocina o Neymar. Quem será que é? A Nike? Né? Claro, meu desenho não... Ignora, gente. Faz de conta que... Ignora. Faz de conta que... Um desenho muito simples. Um logotipo bem clean, que o pessoal chama. Mas funciona muito bem para identificar a marca da empresa. Apple e Nike. São só dois exemplos. Através disso aqui você já pode ter uma ideia do que você pode inventar por aí, ok? Bom, você é criativo? Eu imagino que sim, porque você está aqui vendo o vídeo, porque você quer criar o nome da sua empresa, etc. Então, tenha em mente que os outros também podem ser. Não é só você que é criativo, todo mundo pode ser criativo, outras pessoas podem ser. Então, escolheu aquele nome, chegou a uma conclusão legal de um nome bacana que você queira usar, você vai fazer o seguinte, você vai lá no registro .br e vai procurar se tem o nome de um site com o nome da sua empresa, ok? Por exemplo, teve uma situação que eu estava trazendo um produto dos Estados Unidos para o Brasil e aqui no Brasil tinha que abrir um mercado para aquele produto e era um produto equipamento para cabelo, fazer penteado e tal, era chapinha e cacheadores. E aí já tinha um site com exatamente o nome daquele produto. Então não poderia ser registrado um site com o nome que eu queria, que era o nome daquele equipamento de cabelo. Muito bem. E aí eu falei, e agora? Agora eu vou ver que empresa que é essa. Aí entrei lá no site, não era uma empresa que tinha nada a ver com cabelo, com beleza, com estética, com nada disso. Era uma associação de corredores de kart. Então não tinha absolutamente nada a ver com o negócio. Falei, então não tem problema. Porque a hora que o cliente entrar nesse site, ele vai saber que ele entrou no site errado. Aí eu criei aquele nome com a extensão hair, porque era coisa para cabelo, então ficou XYZ, que eu não vou falar o nome, hair.com.br. Hair para dizer de cabelo. Então eu falo para os meus clientes, olha, entra no site XYZ Hair e lá você vai ver os nossos produtos. E se ele entrasse só com o nome do produto, da marca da empresa, não ia encontrar os produtos nossos, ia encontrar uma outra situação nada a ver. Isso é bom? Não é bom. O melhor é que você tenha o site com o nome da sua empresa. Mas se for preciso adaptar e não tiver nada no mesmo ramo,
é possível utilizar, porque afinal hoje é difícil conseguir tudo exatamente do jeito que você quer. Tem muitas pessoas criando empresas e tal. Mas lá no registro.br você vai conseguir verificar isso. Por isso que o nome da empresa precisa ser o mais original possível, ok? Bom, além de observar se tem um site com o nome que você escolheu, e de preferência que não seja nenhuma empresa, né, do mesmo ramo que você pode também e deve pesquisar no INPI, que é o Instituto Nacional de Patentes Industriais. Ah, mas eu tenho que registrar minha marca, não sei o quê. Seria ideal. A partir do momento que você tem a segurança que aquele nome que você vai usar, que é aquele que está definido, eu encorajo muito que você vai no NPI, não vai gastar muito, você não precisa nem de um terceiro para isso. Entra no próprio site e peça o registro da sua marca. Lá fica valendo quem pediu primeiro. Ele leva um tempo, alguns anos, para poder sair o registro. Mas quem protocolar primeiro é quem fica com o nome. Então, quanto antes você fizer esse protocolo, antes você vai ser dono, efetivamente, do seu próprio nome, da sua própria marca. Ok? Bom, além do INPI e do registro.br, para saber se tem um site ou se tem uma marca registrada no mesmo ramo que você atua, com aquele nome, você deve procurar nas páginas do Facebook. Ok? Na verdade, antes de tudo, eu dou um Google para saber, porque o Google já pode buscar várias coisas, né? No Brasil e fora do Brasil também. Mas esses três aqui são mais seguros para o nível Brasil. Então você dá uma olhada no Facebook, porque às vezes a empresa ela não tem interesse em ter um site, mas ela tem uma página muito importante, muito bem conceituada lá no Facebook. Às vezes ela vende só pelo Facebook, existe isso aí. E daí no Facebook você pode dar uma olhada no Instagram também, que faz parte do Facebook. Então todos aqueles aplicativos que são do Facebook, você vai lá e dá uma olhada para ver se não tem nada com o nome que você escolheu. Para que isso? Para você não ter um sabor lá no futuro, ok? Bom, eu diria que você não deve copiar o nome de ninguém, porque dá uma tentação, é tão difícil criar um nome, né, gente? Aí você vê aquele nome bonito lá, fala, mas a outra empresa é de outro estado, ela está lá em Minas, ela está lá em Goiás, eu estou aqui em São Paulo, estou aqui no Espírito Santo. Então eu posso usar esse nome, não vai dar problema, é outro estado. Mas aí você copia e vai dar um problema. Eu aconselho isso aqui, não copiar ninguém. Ponto. Por quê? Os problemas podem não ser agora, mas no futuro serão com certeza. Um exemplo, eu tenho uma história para contar sobre isso. Em Minas Gerais existia uma fábrica de cachaça, um alambique, que hoje se chama Cana e Lua, ok? Mas quando eles começaram, o nome deles não era Cana e Lua. O nome deles era Decisão. Tome uma decisão. Legal, né? É muito criativo, muito legal. Só que passou um tempo, apareceram uns empresários que tem um nome meio famoso aí, tal de Chitãozinho, Chororó, não sei se você já ouviu falar. E eles entraram com um processo requerendo que aquela empresa tirasse esse nome dos produtos dela. Por quê? Porque Chitãozinho e Chororó tinham uma cachaça com o nome Decisão. Ok? Então, eles tomaram a decisão de tirar a decisão da outra empresa. E eles ganharam.
porque provavelmente provaram que tinham feito o registro daquela marca na INPI antes da outra empresa. E é muito comum, empresários criam um nome legal e tal, e não se preocupam em registrar, não se preocupam em nada. Aí no futuro vem alguém, registra, e você perde aquele nome tão legal. Eu conheço um caso assim de uma aluna minha também, que ela tinha uma empresa, e ela fez um mercado com aquele nome. Ela fazia comunicação empresarial de impressões digitais e tal, placas de loja de shopping, pintura de avião, essas coisas. E aí ela criou um nome, trabalhou com esse nome. Aliás, ela pediu um registro para um advogado, e esse advogado não agiu eticamente, né? E cobrou dela, mas não fez o registro. Aí passaram-se mais ou menos uns 4 anos, veio uma outra empresa do mesmo município e falou para ela: olha, você tem que mudar o seu nome. Ela falou: mas como que eu tenho que mudar meu nome? Eu paguei para o advogado para ele fazer o registro lá no IPI. Eu tenho aqui o registro do meu nome. Aí ele falou: então consulta lá, você vai ver que não tem, porque eu já tinha pedido aquele registro antes. E aí, resultado, ela tinha uma marca já feita no mercado, conhecida, que custava dinheiro e que deu muito trabalho, e ela precisou gastar para mudar o nome, para mudar a placa do estabelecimento dela, para mudar toda a comunicação empresarial, mudar o site, mudar tudo, e correndo o risco de ser esquecida pelos clientes, porque a marca dela, que já era boa, evaporou. Imagina que os clientes eram o mesmo ramo de negócio, a outra empresa, os clientes iam procurar com o nome dela e achar o concorrente dela. Então isso não é uma boa coisa. É necessário que seja pensado nisso, porque você está começando hoje, você ainda está criando o nome da sua empresa, mas isso daqui a alguns anos pode se tornar algo muito valioso e pode ser uma solução muito boa para você, ou pode ser um problema, né, caso alguém use o seu nome, etc. Aí suponhamos que daqui a alguns anos, 3 anos, alguém faz o contrário. Você já tinha um nome muito bom e a pessoa vai lá e cria um negócio parecido com o seu, vira seu concorrente e põe o seu nome no negócio dele. Você também vai poder ir lá e requerer seus direitos e proteger a marca da sua empresa. Ok? Bom, eu acredito que tenha ajudado um pouco e que esse vídeo tenha sido importante para você. Mas eu gostaria que você falasse, interagisse através dos comentários, pode curtir, se inscrever no canal, para que a gente possa trazer muito mais vídeos interessantes para você. De onde vieram essas informações, de onde veio esse conhecimento, pode vir muito mais. Mas aí eu gostaria de saber se você gostou, se você não gostou, se você tem críticas, sugestões, e fique à vontade para falar o que quiser, será tudo lido e respondido. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que em breve possamos ter mais materiais para vocês e bora empreender. Olá, tudo bem? Como vai? Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem? Só que eu esqueço, né? Olá, e aí, beleza? Beleza.